Um ano antes, Lalit procura o passaporte no quarto do amigo para viajar para a Malásia. Durante a busca, ele acaba derrubando sem querer a miniatura de Kelvin e Vier. Ao examinar a peça, encontra um dispositivo de vigilância, e tem dispositivos espalhados por toda a casa. Ao mesmo tempo, o grupo King enfrenta sérias acusações após um vazamento anônimo implicando Ken, herdeiro e diretor-geral da empresa, em um esquema de lavagem de dinheiro. O Sr. Kata dá uma dura no filho, culpando-o por tudo. Por causa dele, a empresa está enfrentando problemas no caixa, e por isso ele o expulsa imediatamente para evitar mais danos. Só que a situação piora ainda mais quando novos vazamentos vêm à tona, incluindo fotos e vídeos que revelam os relacionamentos íntimos de Ken com várias mulheres, mesmo ele sendo legalmente casado. Em menos de uma hora as ações da empresa despencam drasticamente. O Sr. Kata então é avisado de que provavelmente será retirado do cargo. Kelvin, que está por trás de tudo, aparece para avisar que agora possui 50% das ações da empresa, com total apoio do conselho. A partir desse momento, seu pai deixa de ser o maior acionista do grupo King. Kata entende imediatamente que Kelvin enganou o irmão para fazê-lo assinar o contrato, drenou o caixa da empresa, vazou as acusações e comprou as ações quando estavam em baixa. Kelvin afirma que tudo isso é culpa do pai, por ter escolhido Ken em vez dele. Logo depois, Kata é demitido do cargo de CEO do grupo King, enquanto Kelvin é nomeado sucessor. Lalit não concorda com o envolvimento de Vier com o grupo King e começa a fazer alguns questionamentos. Ele pergunta o que ele faria se descobrisse que Kelvin nunca o amou de verdade e que apenas o estava usando. Vier, no entanto, não dá importância à pergunta. Ele confia totalmente em Kelvin e afirma que mesmo que os dois se casem, Lalit ainda continuará sendo seu melhor amigo. Lalit fica inquieto, louco para contar o que sabe, mas decide não fazer isso. Enquanto isso, Kelvin se une a Neil para trabalharem juntos. Lalit entra no escritório e escuta a conversa, mas ele já sabia que Kelvin havia entrado em contato com Neil. Inclusive, ele tem uma gravação dos dois e já fez backup de tudo para manter as provas em segurança. Quando percebeu a aproximação entre eles, Lalit foi investigar imediatamente. Foi então que descobriu que Kelvin conseguiu as informações pessoais de Vier por meio dele. Kelvin vinha observando Vier o tempo todo, e ao perceber que ele era gentil, compreensivo e movido por um forte senso de justiça, se aproximou e se aproveitou disso. Lalit acredita que ele explorou os sentimentos de Vier e o manipulou para ajudá-lo a retomar o contrato do grupo King. Além disso, também roubou segredos comerciais do grupo VPG, do qual Vier faz parte. Lalit então confessa que encontrou um dispositivo instalado no quarto de Vier. Depois disso, invadiu o sistema e encontrou todos os arquivos que Kelvin gravou enquanto o espionava. Ele fica indignado ao descobrir que Kelvin quer trabalhar com uma empresa rival, justamente a mesma que já prejudicou Vier, roubando recursos e segredos comerciais do grupo VPG para construir o próprio grupo W. Kelvin confirma tudo friamente. Lalit fica ainda mais revoltado, acreditando que Kelvin não apenas explorou o amor de Vier em benefício próprio, mas também se aproximou dele para ajudar aquele desgraçado a destruir o grupo VPG. Para Kelvin, tudo não passa de negócios. Ele afirma que está fazendo isso apenas para sobreviver, porque, nesse mundo, os fracos são devorados. Que Vier pode até amá-lo, mas esse amor o torna vulnerável, e essa vulnerabilidade é a sua fraqueza. Lalit, porém, não pensa assim. Para ele, tudo que o poder faz é afastar uma pessoa cada vez mais da própria humanidade, até o ponto em que ela já não consegue mais reconhecer o que é amor verdadeiro. Então, Lalit pede que Kelvin acabe com o acordo com Neil e conte toda a verdade para Vier antes que seja tarde demais. Só que Kelvin não está disposto a fazer isso. Ele afirma que Lalit não tem o direito de se meter no relacionamento dos dois. No entanto, Lalit perde o controle, empurra Kelvin e confessa que ainda não contou nada a Vier porque não queria machucá-lo. Mas agora será ele mesmo quem contará toda a verdade. No momento em que Lalit se vira, Kelvin o atinge na cabeça. Lalit fica ensanguentado e em um estado grave. Mais tarde, Kelvin é surpreendido por um jantar à luz de velas preparado por Vier, para comemorar a vitória dele ao recuperar o grupo King. Durante todo o jantar, Kelvin permanece tenso por causa do que aconteceu. Vier imagina que esse comportamento talvez seja consequência de tudo o que ocorreu com a família dele e com o grupo King, mas acredita que a culpa é deles, não de Kelvin. Na tentativa de animá-lo, Vier diz até que pretende comprar uma casa para os dois recomeçarem juntos, porque tem certeza de que é ao lado dele que quer construir uma família. Além disso, faz a promessa de que ficarão juntos para sempre e que nunca vai deixá-lo.
Em seguida, os dois se beijam e aproveitam o momento. No presente, Kelvin precisa assinar um contrato com o Grupo W. Porém, antes disso, sai da sala para atender uma ligação que supostamente seria de seu namorado. Mas do outro lado da linha está outro homem, informando que Vier foi sequestrado. O sequestrador dá a Kelvin 6 horas para levar 300 milhões ao Armazém do Norte e renunciar ao Grupo King. Kelvin até tenta negociar, mas o homem não lhe dá escolha e ainda manda seus capangas espancarem Vier diante do celular, para forçá-lo a obedecer. Mesmo assim, Kelvin entra na sala de reunião para assinar o contrato. Enquanto os capangas esperam por Kelvin, Vier tenta se soltar. Como já se passaram 5 horas e ele ainda não apareceu, o homem diz que ele foi abandonado, que seu namorado não se importa com ele e que tudo não passou de uso e manipulação. Para provar isso, mostra um vídeo de Kelvin se envolvendo com o inimigo da família dele, o Sr. Neil. Além disso, mostra também uma gravação em que Kelvin se deita ao lado dele e finge estar tendo um pesadelo. A cena foi captada pela câmera escondida na caixinha de som que Vier recebeu do próprio Kelvin. Vier então é espancado mais uma vez, enquanto começa a entender que tudo que Kelvin fez foi para despertar sua pena e colocá-lo contra o Sr. Kata e Ken. Ele se fez de vítima, o enganou e o manipulou para que acreditasse nele e o amasse. Nesse momento, Vier percebe que talvez nada do que viveram tenha sido real. 3 dias depois, acorda em uma cama de hospital. Seu pai pede desculpas por ter chegado tão tarde. Quando soube do sequestro, ficou tão preocupado que usou todo o dinheiro que tinha para trazê-lo de volta. Ele acreditou que se associar ao Sr. Mark resolveria tudo. Sobre Kelvin, o pai afirma que ele não é uma boa pessoa. Diz que ele até chamou a polícia, mas se recusou a cooperar com a investigação. Além disso, estava assinando um contrato com o Grupo W e depois roubou cada um dos projetos deles. Mais tarde, já sozinho, Vier desaba. Ele se sente usado, enganado e, pior do que tudo, traído por alguém que realmente amava. Enquanto isso, Nana e Lalin se conhecem e começam a se aproximar cada vez mais. Enquanto Nana ensina uma técnica de autodefesa, Lalin fica vidrada em seu rosto, como se estivesse desenvolvendo um interesse genuíno por ela. Nana estranha ao perceber que não mora mais ninguém na casa, mesmo Lalin sendo casada. Só que Lalin pede friamente que ela não mencione aquele homem. Enquanto isso, Kelvin tenta reconquistar o perdão de Vier, jurando entregar metade das ações do Grupo King ao Grupo VPG e afirmando que é o único capaz de ajudá-lo. Vier, porém, muda de assunto e pede que ele traga comida. Diz ainda que se realmente o ama como afirma, deveria tratá-lo com respeito, tirar aquelas correntes e deixá-lo ver seus pais para que eles não fiquem preocupados. Kelvin aceita permitir que Vier veja os pais, mas impõe uma condição: Shao irá junto com ele. Mais tarde, os dois assistem a um filme para matar o tédio. Percebendo que Vier está achando tudo entediante, Kelvin sugere fazer outra coisa, mas é claramente rejeitado. Mesmo assim, propõe um acordo: deixará Vier sair para o shopping, mas em troca ele terá que aceitar seu amor e demonstrar que o ama de volta. Vier, no entanto, não tem vontade nenhuma de fazer isso. Tudo que ele quer é dormir. No dia seguinte, Kelvin decide deixá-lo ir ao shopping acompanhado de Shao. Só que no caminho, Vier desvia a rota e vai para o bar secreto. Lá, ele tenta seduzir Shao e o faz tomar vários copos de uísque. No fim, Shao desmaia de tanto beber e Vier comemora a vitória. Mas, ao sair do lugar, dá de cara com quem menos queria ver, Kelvin. Ele fica furioso ao perceber que Vier mentiu e ainda acredita que ele levou outro homem para dentro do bar. Vier impede que Kelvin entre no local, mas acaba sendo levado à força de volta para a casa dele e acorrentado mais uma vez. Mesmo assim, continua provocando. Diz que Kelvin é igual a todos os outros, achando que Vier deveria amar apenas a ele e pertencer somente a ele. Afirma também que ele não é diferente dos outros homens que passaram por sua vida e que, para ele, já não vale mais nada. Nesse momento, Kelvin é tomado pela raiva. Ele o derruba e começa a forçá-lo, agarrando contra sua vontade. Porém, quando percebe a gravidade do que está fazendo, desiste. Ao ver o estado em que ele ficou, pede desculpas, admitindo que o que acabou de fazer é imperdoável. Vier então se lembra do dia em que foi sequestrado. Naquele dia foi brutalmente espancado e obrigado a assistir aqueles vídeos repetidas vezes. Parecia uma morte em vida. Mas o que mais o machucou foi o fato de Kelvin ter assinado o contrato com o Grupo W. Kelvin pede desculpas, dizendo que não imaginava que eles tentariam tirar sua vida. Afirma que entrou em contato com a polícia e com o pai dele, porque acreditava que aquela era a melhor forma de protegê-lo. Vier rebate, dizendo que aquilo não ajudou em nada.
Por causa disso, seu pai faliu, e foi assim que o Grupo W e o Grupo King assumiram o controle do Grupo VPG. Kelvin tenta se defender, dizendo que arriscou a própria vida para salvá-lo naquele dia. Mas ao perceber que suas palavras não adiantam, fica sem argumentos e vai embora. No dia seguinte, Shawn implora para Kelvin não demiti-lo. Ele garante que não dormiu com o namorado dele, que foi embebedado de propósito e que até tem provas disso. Diz ainda que se Kelvin for ao bar secreto de Vier, entenderá tudo. Por isso, pede uma segunda chance, afirmando que tem uma esposa prestes a dar à luz. Kelvin, no entanto, ignora esse fato e responde que ele deveria ser leal à esposa. Em seguida, manda Shawn nunca mais aparecer em sua vida. Nana fica na dela, mas já percebeu que Kelvin levou o amigo dela, e por isso não consegue mais encontrá-lo. Então ela vai até ele e ameaça chamar a polícia. Só que Kelvin já estava preparado para isso e ameaça de volta. Se ela fizer isso, ele a denunciará por invasão, e Lalin descobrirá quem ela realmente é, e o que faz. Enquanto isso, quem finge ser um bom moço diante de Likit, o pai de Lalit, apenas para acabar administrando a empresa dele. Além disso, Likit tem um filho mais novo, e quem tenta descobrir mais sobre ele por trás dos panos. Nana tenta entrar no notebook de Lalin, mas quando é pega, diz que estava apenas fazendo uma limpeza. Lalin fica um pouco desconfiada, mas acaba deixando passar. Kelvin entra no bar secreto de Vier e encontra vários quadros com fotos dos dois. Além disso, há um presente junto com uma carta, falando da surpresa que Vier havia preparado para ele. Finalmente os dois poderiam morar juntos naquela casa. No local, também há um cachorro de madeira feito por Vier, para que estivesse sempre ao lado dele, junto com a promessa de fazê-lo feliz. Nana percebe que Lalin está tensa por causa de alguém que encontrou e de quem não gostaria de se lembrar. Então, tenta animá-la fazendo uma massagem. De repente, porém, mostra um golpe fatal para Lalin usar quando encontrar algum idiota. Lalin também não fica para trás e demonstra outro golpe fatal, a surpreendendo. Em seguida, diz que Nana também deveria tomar cuidado. Depois de tudo que descobriu, Kelvin decide tirar a corrente de Vier e levá-lo para ver alguém, o Sr. Kata, que está pagando pelos crimes no lugar do filho. Kelvin sente o gosto da vingança e acredita que aquilo ainda não chega nem perto do que sua mãe teve de suportar por culpa dele. Kata acredita que o filho irá salvá-lo. Mas para provar o contrário, Kelvin mostra um áudio de Ken, em que ele diz que tudo não passou de um mal-entendido, que o verdadeiro culpado foi Kata, que o usou por tanto tempo a ponto de quase fazê-lo ser preso 2 vezes. Ken ainda afirma que eles compartilham apenas metade do sangue e que agora os laços entre os dois foram cortados. Seu único pai, a partir dali, seria Likit. Além disso, Kelvin revela outra informação. Assim que Kata foi condenado, Ken e Lalit se casaram. Para completar, Ken mudou seu sobrenome. Depois disso, tornou-se vice-presidente do Grupo Lloyd. Ou seja, é muito improvável que ele volte para salvá-lo. Furioso, Kata começa a insultar os 2 filhos, principalmente Kelvin. Depois implora para que Kelvin o ajude, dizendo que aprendeu a lição e que nunca deveria ter feito aquilo com sua mãe e com o avô dele. Kelvin até diz que pode ajudá-lo, mas impõe uma condição. Kata precisa admitir que se tornou o genro do avô dele apenas para roubar tudo que era dele e, além disso, tornar pública a verdade de que Ken é um filho ilegítimo. Kata aceita gravar a confissão. Mas quando termina, Kelvin diz que mudou de ideia sobre ajudá-lo, acreditando que aquele lugar é exatamente onde ele deve ficar. Mais tarde, mostra a Vier um documento de transferência de ações, dizendo que sempre cumpre suas promessas. No entanto, Vier deixa claro que não se importa com dinheiro, e Kelvin sabe disso muito bem. Vier sempre valorizou mais os sentimentos. Mesmo assim, insiste, dizendo que Vier ainda o ama. Afinal, se isso não fosse verdade, não teria tentado impedi-lo a entrar no seu bar secreto. Nesse momento, Vier joga o cachorro de madeira no chão, e diz que só não deixou Kelvin entrar para que ele parasse de se iludir. Kelvin admite que no começo, seu objetivo realmente era usá-lo. Mas afirma que no momento em que o tirou da cadeia pagando sua fiança, percebeu que ele é pessoa que quer ao seu lado pelo resto da vida, e que o ama de verdade. Quando Vier diz que já não o ama mais, Kelvin sente que aquilo não é verdade e pede que ele repita essas palavras, caso esteja falando sério. Porém, ele não consegue repetir. Então, Kelvin se convence de que ainda pode fazê-lo amá-lo outra vez e volta a beijá-lo à força. Enquanto isso, Vier permanece parado como uma estátua, apenas chorando e olhando para o cachorrinho de madeira no chão. No dia seguinte, Kelvin aparece se gabando da felicidade que sentiu na noite anterior. Como forma de recompensa, quer levá-lo para comer fora. Vier, porém, não quer nada.
E sobre a noite passada diz para Kelvin pensar o que quiser, porque ele já não sente mais nada por ele. Enquanto isso, Kelvin e Lalin planejam derrubar o Grupo Lloyd, uma empresa envolvida em negócios escusos. Ao mesmo tempo, Kelvin continua monitorando Vier o tempo todo pelas câmeras de segurança. Depois disso, Lavid conta a Lalin que tentou entrar em contato com Lalit, mas não conseguiu. Os dois planejavam se encontrar na Malásia um ano atrás, porém desde então, ele nunca mais teve notícias do irmão. Lalin então comenta que conheceu alguém com esse mesmo nome, o assistente de Vier. Quando os dois confirmam que se trata da mesma pessoa, elaboram um plano para que Lavid entre em contato com Vier por meio de Kelvin. E como já sabem que Kelvin já queria levar o namorado para se consultar, Lavid se apresenta como médico psiquiatra e vai até lá para examiná-lo. Kelvin explica que o passado de Vier deve ter lhe causado algum trauma e que, por isso, ele não consegue mais sentir nada por ele nem perdoá-lo. Então, acredita que se ele receber o tratamento mental adequado, tudo poderá melhorar. Vier fica chocado com essa loucura. Só porque não o perdoou, não significa que tenha algum problema mental. Na verdade, para ele, quem realmente precisa de um psiquiatra é Kelvin. Tentando acalmar a situação, Lavid pede para Kelvin sair, explicando que sessões de terapia mental devem ser conduzidas em particular, para que o paciente se sinta confortável, consiga se abrir e, assim, resolva seus problemas. Os dois então vão para um local onde as câmeras não alcançam e acabam se lembrando de que já se conheciam. Durante a conversa, Lavid revela que Lalit é seu irmão mais novo e conta que os dois tinham um plano de se encontrar durante uma viagem, mas que até hoje não conseguiu mais falar com ele. Para ajudar, Vier tenta ligar para Lalit, já que ele era seu assistente e também seu amigo. No entanto, também não consegue contato. Mesmo assim, promete que continuará tentando. Lavid então fica curioso para saber por que Vier ainda continua preso ali e por que nunca chamou a polícia nem falou com a própria família. Ele revela que sente pena de Kelvin, ainda se importa com ele e por isso talvez tenha enlouquecido de verdade. Antes de ir embora, Lavid dá algumas orientações a Kelvin sobre o namorado. Mas a recomendação mais importante é clara. Pede que ele não force a fazer nada contra a vontade, para não piorar ainda mais a situação. Diante disso, Kelvin vai até Vier e promete que dali em diante, não vai mais pressioná-lo nem exigir nada dele. Diz que só quer vê-lo feliz e que os dois possam voltar a ser como antes. Do outro lado, Lalin está bêbada de vinho. Quando Nana demonstra preocupação, Lalin pergunta o que Nana quer dela e diz que se ela quiser alguma coisa, basta pedir, porque pode lhe dar o mundo. Nesse momento, Ken aparece procurando por Lalin. Nana tenta se esconder com ela, e essa aproximação acaba levando as duas a se beijarem. Em seguida, Nana enfrenta Ken e tenta expulsá-lo dali. Só que Ken já percebeu que Lalin está tendo um caso. Mesmo assim, ele deixa algo bem claro. Enquanto ela não criar problemas para ele, ele também não criará problemas para ela. Além disso, afirma que só apareceu para saber se ela queria ajuda para encontrar o irmão. Kelvin volta a falar com o Dr. Lavid. Como já descobriu sobre a conversa que os dois tiveram antes, decide que Vier passará a ser tratado por outro psiquiatra. No entanto, Lavid tenta convencê-lo do contrário. Ele fala da gravidade do suposto estado mental de Vier e diz que ele precisa ser internado em uma clínica. Caso contrário, o problema pode se agravar tanto que Vier poderia acabar cometendo algo contra a própria vida. Diante disso, ele decide aceitar. Enquanto Kelvin está ocupado, Vier procura pelo celular de Lalit e o encontra dentro da gaveta. Quando Kelvin volta e vai atrás dele, Vier finge que está apenas lendo alguma coisa, dizendo que estava entediado. No dia seguinte, Kelvin o leva até a clínica. Chegando lá, Lavid confessa que nunca imaginou que ele cairia tão facilmente no plano. Diz que pretende ajudar Vier a falsificar documentos e fugir para a Malásia. Só que ele responde que agora ainda não dá, porque Kelvin está esperando por ele no carro. Por isso, quer agir com calma por enquanto. Sobre Lalit, acredita que algo grave tenha acontecido com ele e por isso, pede a ajuda de Lavid para descobrir a verdade. Ao voltar para o carro, Vier lança uma indireta, dizendo que descobriu que Lalit é irmão mais novo de Lavid e que os dois estão sem contato há um ano. Kelvin tenta tratar tudo como mera coincidência e até se oferece para ajudar na investigação, mas Vier recusa. Enquanto isso, Nana consegue a digital de Lalin e abre o cofre. Só que lá dentro, encontra apenas um papel com um desenho. Nesse momento, Lalin aparece e pergunta o que Nana está procurando. Ela acredita que Nana esteja ali por algum outro motivo. Ela já sabe que os pais de Nana trabalharam, anos atrás, em um projeto imobiliário desenvolvido em conjunto pelo Grupo Lloyd e pela NT.
Os dois morreram durante a construção. Por isso, Lalin imagina que Nana talvez se pergunte até hoje se a morte deles realmente foi um acidente. Então, quer saber se Nana se aproximou dela em busca de vingança. Nana admite que nunca pensou nela dessa forma, mas quer entender por que mesmo depois de investigar seu passado, Lalin ainda permitiu que ela trabalhasse como sua guarda-costas e assistente. A resposta de Lalin vem em forma de beijo. Nana tenta resistir por um instante, mas logo as duas percebem que não conseguem mais negar o que sentem. O beijo se intensifica, e elas acabam passando a noite juntas, compartilhando um momento íntimo na piscina. Enquanto isso, Vier entra no escritório de Kelvin enquanto ele dorme. Lá, encontra o cachorrinho de madeira consertado. Além disso, percebe que Kelvin vinha estudando profundamente temas relacionados a tratamento psicológico. Por um instante, Vier se sente tocado e até o cobre com o terno. No dia seguinte, Kelvin recebe uma ligação de Lalin, avisando que vai viajar para a Malásia em busca do irmão desaparecido. É nesse momento que Kelvin descobre que sua parceira de negócios é irmã de Lalit. Vier e Lavid já suspeitam que Kelvin esteja com o celular de Lalit e que tem alguma ligação com o desaparecimento dele. Então planeja testá-lo. Quando tem a oportunidade, Vier diz a Kelvin que sabe que ele o ama, mas que tudo o que aconteceu é difícil demais de perdoar. Por isso, agora ele precisa mais do que nunca da lealdade dele. Então pergunta diretamente se Kelvin está escondendo alguma coisa. Kelvin garante que não está escondendo nada e, para provar sua confiança, diz que no dia seguinte não irá acompanhá-lo à clínica. Vier poderá ir sozinho. Quando ele volta à clínica, Lavid revela que ainda não descobriu nada de concreto. A única pista que conseguiu encontrar foi um registro de imigração de Lalit na Malásia no ano anterior. Depois disso, todos os registros foram apagados, como se alguém tivesse feito isso de propósito. Enquanto isso, Kelvin observa tudo do lado de fora. Ele vê Vier sair no carro de Lavid e começa a segui-lo. Só que Vier percebe e consegue despistá-lo, tomando outro caminho, e arma uma armadilha. Ele envia uma mensagem de voz para o celular de Lalit pedindo socorro. Assim que Kelvin escuta o áudio, corre imediatamente até o local indicado. Ao chegar, bate desesperado na porta do carro, acreditando que Vier sofreu algum acidente. Nesse momento, Vier liga para o celular de Lalit, e o aparelho toca no bolso de Kelvin. Com isso, ele confirma o que tanto suspeitava. Vier descobre que Kelvin vinha se passando por Lalit o tempo todo, conversando no lugar dele para que ninguém desconfiasse de nada. Desesperado, exige saber onde Lalit está. À medida que a verdade vai aparecendo, Vier entra em choque e implora para que Kelvin diga que Lalit não está morto. Sem conseguir sustentar mais a mentira, Kelvin decide contar sua versão. Ele diz que Lalit apareceu para confrontá-lo depois de descobrir que Kelvin havia mentido para Vier, e tentado fazer um acordo com o Grupo W. Segundo ele, Lalit ameaçou revelar tudo, e tomado pelo medo de perder Vier, acabou nocauteando. Depois disso, Kelvin afirma que o trancou em uma sala no escritório. Mas quando voltou, Lalit já não estava mais lá. Ele garante que não o matou, que Lalit simplesmente desapareceu. Kelvin diz ainda que tentou encontrar pistas depois disso. Inclusive descobriu um rastro de viagem para a Malásia. Mais tarde, quando soube que Vier havia recebido os vídeos dos sequestradores, realmente acreditou que tudo fazia parte de um plano de Lalit. Por isso, pediu para sua assistente rastreá-lo. A investigação mostrou que ao longo do último ano, a conta bancária de Lalit não registrou nenhuma movimentação nem atividade na Malásia. Kelvin insiste que se realmente quisesse matá-lo, não teria tentando encontrá-lo. Segundo ele, o motivo de nunca ter contado nada foi o medo de Vier descobrir que ele vinha se passando por Lalit e por isso odiá-lo ainda mais. Ao perceber que suas explicações não estão funcionando, Kelvin se ajoelha e implora para que Vier não vá embora. Diz que sem ele não consegue nem respirar. Também promete que se Vier voltar para casa, irá ajudá-lo a encontrar Lalit. Vier aceita voltar, mas ao chegarem em casa, ele age em silêncio. Faz Kelvin beber leite batizado, o que o faz cair em um sono profundo. Em seguida, tenta se encontrar com Lavid para viajar em busca de seu amigo. Só que Kelvin reaparece diante deles no aeroporto. Ele já havia mexido os pauzinhos para garantir que Vier não fosse a lugar nenhum. De repente, Vier passa a ser acusado de falsificar documentos para sair do país. E não só isso, ele também é acusado pelo assassinato de Lalit. Algemado, Vier é levado sob custódia. Diante disso, Lavid fica em choque. Revoltado, ele percebe que Kelvin jogou sujo mais uma vez, mas promete que fará de tudo para colocá-lo atrás das grades.
Pouco depois, a notícia se espalha por toda parte. Agora, existem até supostas evidências que apontam Vier como suspeito de assassinar o próprio amigo. Curta e comenta para a parte 3.